Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Gente, eu quero trazer para vocês hoje um tema, muito interessante e que acho que é muito propício para esse momento que nós estamos vivendo. Eu quero falar sobre algo que eu não vejo ninguém comentando. Havia uma rivalidade política entre alguns discípulos de Jesus Cristo. E eu quero te mostrar como foi que Jesus tratou isso. Como foi que Jesus se comportou e, curiosamente, por que ele escolheu discípulos que tinham rivalidades, que tinham disputas entre eles. Eu tenho certeza que esse vídeo de hoje vai ajudar muita gente. Eu quero até deixar um conselho para você aqui, meu irmão, que é de direita e que é de esquerda. Nós não fomos chamados para esse duelo. Eu vou te mostrar aqui como Jesus reagiu a isso. E tenho tentado mostrar isso a cada vídeo que eu tenho passado aqui. Então, eu quero falar sobre a rivalidade política dos discípulos de Jesus. Eu sei que vivemos momentos de angústia, de tristeza, de inimizade, de porfias, de guerras, e tudo por causa de política, e eu acho que ela não merece esse nosso desgaste, eu tenho tentado mostrar isso. Então, eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Eu quero também convidar você. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você ser membro deste canal. Quero te convidar que você seja membro desse canal. Quero dizer para você que aqui está o número do nosso Pix. Se puder ajudar, contribua com esse trabalho que vai ser muito útil nesse momento da minha vida. E quero dizer que esse também é o nosso Zap, para você fazer o seu contato, a sua crítica, enfim, a sua opinião, a sua discordância, para a gente conversar civilizadamente com respeito. E eu aceito qualquer crítica, tá bom? Então, se você quiser entender esses bastidores do mundo político, mundial, assista às nossas playlists e tenho certeza que você vai crescer muito, né? Então é isso, gente, vamos lá. Então, eu queria falar sobre a rivalidade política dos discípulos de Jesus Cristo. E aí eu queria te mostrar como foi que Cristo tratou isso. Então, eu queria começar mostrando aqui o seguinte. Quando Jesus chama os 12 discípulos, a Bíblia vai dizer aqui no livro de Marcos o seguinte: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. A missão nossa é pregar o evangelho, não é outra. Mas Jesus, ele chamou discípulos que tinham muita rivalidade. Eu poderia abordar várias delas, mas hoje eu queria falar apenas sobre o tópico da política. Então, veja bem, eis os 12 que designou. Simão, a quem também acrescentou o nome de Pedro, então aqui é um dos Simão, né? Simão Pedro. Ele também chamou Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Chamou André, Filipe, Bartolomeu e Mateus. Por que eu frisei Mateus? Porque Mateus é um desses que tinha uma visão política. Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Então, por que ele falou Tiago, filho de Alfeu? Porque havia o outro Tiago, né, que nós acabamos de falar aqui, que é o filho de Zebedeu. Tiago e João eram irmãos. Mas havia um outro Tiago que era o filho de Alfeu. E Tadeu. Tadeu era um dos Judas. Existia o Judas Iscariotes e o Judas Tadeu. Por isso eles diferenciavam-se, né? E então Simão o Zelote. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então nós temos aqui Mateus e Simão o Zelote. Simão foi chamado aqui de Zelote para diferenciar do Simão, que foi chamado de Pedro. Então, o que eu queria começar dizendo aqui para vocês? Que Mateus era um publicano. Ele trabalhava como coletor de impostos. Então, Jesus ele chama Mateus, ele era um cobrador de impostos, então ele era um publicano, uma espécie de funcionário público. Então, ele era partidário ali, obviamente, dos romanos, porque se ele era um coletor de impostos, ele trabalhava automaticamente para o Império Romano. E então, ele tinha ali, vamos dizer assim, a Bíblia é clara em dizer que os judeus odiavam, eles tinham uma rivalidade com esses publicanos. Por quê? Porque os romanos exploravam os judeus financeiramente através de seus impostos. E havia uma grande insatisfação dos judeus contra todos aqueles que eram aliados dos romanos. Então, você tem aqui um publicano, alguém que era aliado do Império Romano, que trabalhava para o Império Romano, portanto, era mal visto pelos judeus. E aí você vai ter Simão o Zelote. E os Zelotes era um grupo radical que estava disposto a pegar em espadas, em armas,
para lutar ali contra os romanos, para livrar livrar os judeus daquele poder opressor dos romanos. Então, os zelotes, eles representavam um movimento radical que lutavam contra o Império Romano. Então, olha só, eu poderia dizer aqui, de uma forma análoga, claro que muito distante, eu sei que é anacrônico, eu sei que tem aí diversas diferenças, mas para a gente ter apenas uma ideia, é como se Mateus fosse alguém de direita, tivesse mais ou menos um alinhamento com a direita, e os zelotes com a esquerda, por causa do seu radicalismo, enfim. Vamos colocar dessa forma, Mateus de direita e Simão, o zelote de esquerda. Né? Claro que respeitando aí todas as diferenças, só para a gente ter uma ideia. E acontece, então, que Jesus chama os dois para trabalharem juntos como discípulos. E a gente pergunta, não seria mais lógico Jesus ter chamado os discípulos todos de uma mesma corrente política, ou gente com pensamento muito parecido, ou pessoas que fossem representantes de um mesmo movimento? Mas não, Jesus fez justamente o contrário. E a Bíblia é clara em mostrar que haviam diversas diferenças entre os discípulos, e essa era a questão. Jesus vai mostrar no decorrer da história que todos eles estavam vivendo uma perspectiva errada. Jesus vai mostrar que a perspectiva de Jesus, que o plano de Jesus, que o projeto de salvação não tem absolutamente nada a ver com aquele projeto político de cada um. E isso nos traz uma grande lição. E aí, o que acontece? Vamos seguir aqui em frente. Então, olha só. Aí eu vou mostrar um outro momento para a gente tentar ver como Jesus ele começa a discipular, a ensinar e a formar ali uma mentalidade nos discípulos para que eles pudessem ser apóstolos. Discípulo é aquele que é chamado, é o aprendiz. Apóstolo é aquele que é o enviado. Mas para que eles fossem enviados e fossem os pregadores do evangelho, aqueles que anunciassem a salvação, eles precisariam passar por um trabalho de ensinamento e se libertar daquelas correntes políticas, daquelas visões políticas que, na verdade, não conseguiam libertar absolutamente ninguém. Então, Jesus queria mostrar a eles que havia uma outra perspectiva de salvação, que havia uma outra base, né, que a gente poderia dizer, os pressupostos de Jesus Cristo. Não são os pressupostos nem de esquerda e nem de direita. A libertação que Cristo veio dar ao homem, ela não é uma libertação política. Nenhuma corrente política pode jamais ser comparada com aquilo que Jesus Cristo veio trazer para a humanidade. Então, olha que texto maravilhoso aqui. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis, gente, preste atenção nisso aqui, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Vamos começar a explicar aqui este versículo. Jesus está dizendo, vocês sabem que aqueles que são considerados governadores dos povos têm os povos sob o seu domínio, debaixo do seu domínio. Domínio de quem? Dos governadores. E sobre os povos, os maiorais exercem autoridades. Ou seja, Jesus está dizendo que quem governam sobre os povos, acima dos povos, são os governadores. E esses governadores têm maiorais, têm lideranças, têm políticos que exercem essa autoridade sobre os povos. Mas Jesus vai dizer aqui, mas entre vocês não será assim. Eu queria chamar a atenção de você, meu irmão e minha irmã. Você é de esquerda e de direita. Jesus está dizendo, o modelo dos povos é de um jeito, entre vocês não será assim. O modelo dos ímpios é de uma forma, entre vocês não será assim. O modelo que o mundo segue de política é de uma forma, mas entre vocês não será assim. Eu queria que você que se considera servo de Deus, você que se considera homem de Deus, entenda, entre vocês não será assim. Entre os homens mundanos, entre os políticos mundanos, existem aqueles que governam, que exercem autoridade sobre os povos. Eles têm os seus maiorais, os seus líderes, os seus partidos,
os seus reis, os seus príncipes, mas entre vocês não será assim. Jesus está dizendo, pelo contrário. Você está entendendo, meu irmão? Esse modelo aí não serve para você. Esse modelo sujo, corrupto, de traição, que todo dia tem uma bomba, todo dia tem uma surpresa, todo dia tem uma informação de corrupção, seja corrupção moral, seja corrupção espiritual, bíblica, seja que tipo de corrupção for. Não é esse modelo que Cristo te chamou para acompanhar, para acreditar, para servir. Ele está dizendo, entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser autoridade, que sirva primeiro. Quem quiser ser o maior, que primeiro sirva. E aí ele vai dizer no versículo 44 aqui de Marcos 10. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. É esse o modelo de autoridade de Jesus. Você quer ser autoridade? Você quer ser o maioral, você quer ser o governador, você quer ser o presidente. Ele está dizendo, seja servo de todos. Versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está dizendo, entre vocês não será assim. Como funciona lá no mundo, na política suja do mundo. Ele está dizendo, porque o próprio Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, ele não veio para viver de regalias, ele não veio para ter um alto salário, ele não veio para ser rico, ele não veio para dominar, como hoje é pregado nas igrejas, não. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu poderia entrar aqui na teologia do domínio da prosperidade. Eu não vou entrar aqui para não desviar o assunto, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu sei que eu sou queimado aqui nesse canal, que muita gente rejeita o meu trabalho e abandona e me expulsa dos grupos, porque eu tenho tentado denunciar aqui a mentira, tenho tentado mostrar a verdade. A teologia do domínio, a teologia da prosperidade, que eu tenho até uma playlist sobre isso, ela tem origem maligna. A inspiração dessa teologia veio de Lúcifer. Então, luciferianismo e humanismo são sinônimos. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas fica de alerta para você. Aí depois, João 18, eu quero mostrar algo interessante que aconteceu entre Jesus e Pilatos. Aí naquele julgamento ali, Pilatos, olha o que diz aqui João 18, versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Pilatos pergunta a Jesus, você é rei, como estão dizendo por aí? Jesus respondeu, essa pergunta vem de você mesmo ou te disseram os outros ao meu respeito? Porque havia um complô dos judeus para matar Jesus Cristo. Isso fica claro no texto. O próprio Jesus fala isso, o próprio Pilatos declara isso. Jesus replicou, porque eles mentiram acerca de Jesus Cristo. Eles criaram ali uma conspiração, uma manipulação para ter acusação contra Jesus Cristo. E então, acusaram ele de querer derrubar o Império Romano, acusaram ele de várias coisas. Mas no versículo 33, Pilatos responde para Jesus, porventura sou eu judeu? Porque Jesus havia perguntado, isso vem de você, essa pergunta, que se você quer saber se eu sou rei, é você que está querendo saber ou você ouviu falar isso de alguém? Porque Jesus ninguém fazia ele de bobo. Ele conhecia os pensamentos. E quando alguém vinha com alguma espécie de falsidade, Jesus logo declarava que ele sabia o que a pessoa estava pensando. Então Jesus estava dizendo, Pilatos, você não está curioso para saber. No fundo, diga, Pilatos, você ouviu isso dos judeus? Que eu vim para ser rei. Isso é uma mentira. É isso que Jesus quer dizer? E eu vou te mostrar isso daqui a pouco, como ele recusa ser rei. Ele não tinha compromisso com os reinos desse mundo. Então Jesus vai dizer no versículo 35, porventura, ou melhor, Pilatos diz para Jesus, porventura sou eu judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregam a mim. O que foi que você fez? Que fizeste? Pilatos está dizendo, olha, quem está dizendo que você é rei não sou eu, são os judeus, é a tua gente. O que foi que você fez, Jesus? Jesus respondeu no versículo 36, preste atenção nisso aqui, meu irmão. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim,
para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Jesus está dizendo para Pilatos: olha, Pilatos, estão dizendo que eu vim aqui, que eu estou querendo ser rei. Eu quero dizer para você que o meu reino não é deste mundo. E eu quero deixar aqui uma mensagem para você, meu irmão, que está se empenhando tanto na política. Jesus Cristo disse: se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos, os meus ministros, eles se empenhariam por mim, eles lutariam por mim, eles me resgatariam aqui das tuas mãos, Pilatos, para que eu não fosse entregue aos judeus, para que eu não fosse crucificado. Se o meu reino fosse desse mundo, esses discípulos, essa multidão aqui que me segue, elas estariam aqui me tirando, me resgatando. Mas o meu reino não é deste mundo. Portanto, eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim pregar aquilo que o meu Pai me ordenou. Então, Jesus está deixando claro. Ele não contava com um militante político, ele não contava com um apoio político, ele não contava com um grupo que fosse usar a força física, a militância política para resgatá-lo. Não, ele veio cumprir o papel dele. E a igreja deve seguir esse exemplo, como nós temos falado, entre vocês não será assim. Não será. Lá eles têm quem domine, lá eles têm quem exerça governos, mas entre vocês não será assim. A igreja era para ser um reino diferente, que nada tem a ver com política. E hoje, nós somos cristãos politizados, totalmente envolvidos. E aqui eu quero até deixar claro uma coisa: isso não é um privilégio, entre aspas, privilégio dos evangélicos. A própria Igreja Católica Apostólica Romana, ela em si, ela já é uma entidade política e religiosa ao mesmo tempo. Porque o Vaticano, ele é um Estado, porque o Papa, ele é um líder político, ele é um chefe de Estado, desde que o catolicismo foi criado, desde que Constantino, entre aspas, se converteu. Temos que admitir isso, temos que ser sinceros. Nós não estamos aqui para defender bandeira nenhuma, estamos aqui para defender a verdade do Evangelho. Jesus não veio chamar uma igreja para ser política. Jesus não veio contar com uma militância política. Não, o reino dele não é deste mundo. Os pressupostos são diferentes. Jesus Cristo veio para dizer que toda desgraça que impera hoje no mundo tem uma raiz chamada pecado. Tem um Deus com D minúsculo chamado Satanás. E não se vence pecado, não se vence o diabo com militância política, não é assim. Não se esqueçam que em breve esse mundo vai encarar o maior de todos os políticos anticristãos, que vai se chamar anticristo. E aí não vai ter esquerda nem direita que vai segurá-lo. Ele vai chegar, mais cedo ou mais tarde. E aí eu quero ver o que essa militância política vai fazer. Por isso que eu tenho dito: saiam da política. A política não pertence a Deus, Deus não está nisso. Vamos seguir aqui com mais um texto muito interessante. Observe bem. Também, mais um pouco à frente com Pilatos. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Porque Pilatos insistia: você é rei. Jesus já tinha dito: meu reino não é desse mundo. Jesus não veio aqui para dar satisfações ou para se justificar. Ele veio cumprir o papel dele. Vocês querem me matar? Vocês vão me matar porque eu vim para isso. Não tem político que vai me libertar, porque eu estou entregando a minha própria vida. Olha o que ele vai dizer aqui, olha o que Pilatos vai dizer para Jesus. Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Olha a audácia de Pilatos para o Filho de Deus, para o Verbo de Deus encarnado. Jesus, você não está me respondendo? Você sabe quem sou eu, Jesus? Não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te prender, para te crucificar? Irmãos, preste atenção no que Jesus Cristo fala. Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus está dizendo: Pilatos, sabe por que você vai me prender? Sabe por que essas coisas estão acontecendo? Porque era necessário que assim fosse. Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Jesus está dizendo o seguinte: olha, existem coisas que são propósitos de Deus.
Jesus não veio resistir a Pilatos. Jesus não veio chamar um grupo para resgatá-lo. Jesus não veio para fazer uma rebelião. Jesus não veio para lutar contra o Estado, para lutar contra os seus opressores. Ele não veio para um movimento político. Ele não veio para derrubar o sistema. Ele não veio para lutar contra opressores, seja lá quem for. Não. Ele veio cumprir o propósito de Deus. E por isso ele disse: nenhuma autoridade vocês teria se do céu não te fosse dada. A autoridade que você tem foi justamente para isso, Pilatos. Não é que você tem poder nenhum. Isso é um propósito de Deus. Aí ele vai dizer: por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ele está falando dos judeus, que rejeitaram Jesus, que entregaram Jesus para a morte e que até hoje não aceitam Jesus, estão aguardando o Messias. Todo o problema que acontece hoje em Israel tem uma explicação espiritual, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas depois pretendo fazer um vídeo sobre isso. Por isso devemos orar por Jerusalém, mas não para que seja abençoada simplesmente, mas que os judeus, eles entendam que o Messias já veio e que eles se convertam a esse Messias e que eles entendam que não há salvação sem Jesus Cristo. É isso que a gente tem que entender, que a Bíblia prega. Então vamos lá. João 6, aqui para encerrar. Assim, pois, fizeram isso aqui é naquela situação da multiplicação dos pães e dos peixes. Olha que coisa interessante. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, porque ele havia multiplicado pães e peixes, né? Disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, quando Cristo operou aquele milagre, os homens, aquela multidão acreditou que ele verdadeiramente era o profeta que havia de vir. E aí, olha a intenção daquela multidão. Jesus, aqui no versículo 15, olha o que João está dizendo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esse texto fala muito aos nossos corações. Jesus, quando viu que aquela multidão ficou admirada por causa da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus viu que aquela multidão iria arrebatá-lo, iria tirá-lo dali para proclamá-lo rei. Jesus, então, ele se afasta e vai para o monte orar. Jesus, olha só, ele sabia que o povo iria tentar coroá-lo como rei. Isso era uma forma de rebelião. Jesus falou assim: não, eu não vim para isso, eu não quero ser rei. O meu reino não é deste mundo. E ele se afasta. Se ele tivesse alguma prepotência, se ele tivesse alguma intenção, se ele tivesse alguma soberba, se ele tivesse algum vínculo com esse mundo, ele teria cedido a essa tentação. Mas ele se afasta porque ele não queria ser proclamado rei. Por quê? Porque o reino dele não é deste mundo. Meus irmãos, que essa mensagem fique clara nos seus corações. Que a gente volte a ser cristão apenas. Eu tenho no meu coração uma proposta para cristãos de esquerda e direita, que acredito que vai ser a única coisa que vai talvez ajudar esse país. Mas eu não vou falar nesse vídeo, não. Mas nós temos que reconhecer primeiro. Nós estamos cada dia mais vinculados, ligados, torcendo, vivendo, brigando por causa de pecadores, por causa de homens que não temem a Deus, por causa de homens que não vivem a palavra, por causa de homens que não conhecem o evangelho, por causa de homens que estão querendo nos fazer acreditar que o reino de Deus é deste mundo, que estão querendo nos fazer acreditar que haverá uma salvação política, que estão querendo nos fazer acreditar que eles, de fato, estão preocupados com a humanidade. Mas o reino de Deus não é desse mundo. Se fosse, Jesus Cristo teria utilizado de armas, né, de mecanismos políticos, mas não foi isso que ele fez. Que essa mensagem fique em nosso coração e que o Espírito Santo possa trabalhar para que a gente, de fato, busque aquilo que é pertencente ao reino de Deus. Que Deus abençoe a todos.